corpo negro é apenas uma idealização, não quer significar que o corpo é da cor preta, beleza? Vamos ver a intensidade e o comprimento de onda. A ideia que eu estava falando para vocês de como que se deu para pensar em utilizar radiação do corpo negro foi justamente essa. Os estudos levaram, na verdade, primeiro o estudo que teve, acho que foi de Halitin, tá? Que trabalhava com o corpo negro, tá? Anteriormente, quem tinha essa parte de radiação era Kirchhoff, tá? Que estudava essa parte de radiação mesmo lá das leis de Kirchhoff, não, dos circuitos elétricos lá. Ele estudou vários componentes, modelos matemáticos, e disse que a radiação de um corpo, ou seja, não dependia do tamanho desse corpo, tá? Nem da forma desse corpo. Dependia de alguma outra coisa que não fosse nem o tamanho nem a forma. Ou dependia da temperatura. Só que a dificuldade dele é que ele não tinha como fazer esse experimento. Só mais tarde que ele foi conseguir fazer os experimentos para tentar provar essa teoria dele. Bom, dados experimentais permitiu relacionar a intensidade da radiação emitida por um corpo negro em função do comprimento de onda. Ou seja, se eu consigo fazer isso com comprimento de onda, eu consigo fazer com frequência tranquilamente. Então, tanto faz frequência e comprimento de onda, eu consigo relacionar. É uma dada temperatura, como mostra a figura abaixo. Então, aqui na figura, você vai ver que aqui, como tem só a radiação de um corpo, tá? Esse gráfico é dado para o comprimento de onda e intensidade de radiação equivalente ao valor máximo. Se você observar, tem um pico máximo aqui, e nesse pico máximo tem uma cor ideal, tá? Então, como ele tem essa cor ideal aqui, tem várias cores, e aqui, ou seja, ele vai emitir mais na cor amarela, por exemplo, ou mais na cor vermelha. Então, daí eles conseguiram tirar a temperatura do corpo, tá? Só pela sua cor. Se ele tivesse uma cor amarela, tá? A intensidade era maior na cor amarela, então já conseguia tirar a temperatura desse corpo. Aí, só pelo comprimento de onda dele, eu já saberia qual era a temperatura desse corpo. Isso faz com que a gente até consiga medir a temperatura do Sol, né? Mas aí tem uma relação aí que vai melhorar, e não foi simples chegar a essa fórmula matemática, ok? Bom, Stefan Boltz foi o cara que veio depois de Kirchhoff e já pegou o aparato experimental para tentar explicar a parte de radiação do corpo. Repetindo as experiências para temperaturas diferentes, obteve-se o resultado mostrado na figura que está aqui do lado. Tá? Vários corpos diferentes. Tá? Aumentou-se a temperatura para todos os comprimentos de onda e a intensidade de radiação também aumentou. Então, a lei de Stefan Boltz vai dizer o seguinte: aplicada a um corpo negro, lembra que esse corpo é ideal, ela vai fornecer a intensidade total da radiação emitida. Ou seja, a radiação vai ser uma constante vezes a temperatura à quarta potência, tá? Onde esse φ aí é a constante de Stefan Boltz, que vale 5,6 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado por Kelvin a quarta. Beleza? Se você perceber aqui, olha, isso aqui é para o mesmo corpo, tá legal? A 5.000 kelvins, a 6.000 kelvins e a 7.000 kelvins. Olha, se você observar aqui, ó, o pico está sempre na mesma direção, tá? O comprimento de onda vai estar aí sempre no mesmo local, sempre no mesmo comprimento de onda ele vai emitir. Perfeito? Bom, então eu precisava de uma fórmula matemática para tentar descrever melhor esse comportamento experimental. Uma vez que eu já tinha esse comportamento experimental, então eu tinha que ter uma fórmula matemática. Bom, aumentando essa temperatura, o pico de distribuição se deslocava para o comprimento de onda menores, tá? De acordo com o deslocamento de Wien foi um cara que surgiu depois, e aí com esse deslocamento para o comprimento de ondas
menores, tá? Menor comprimento de onda, maior frequência, beleza? Então ele diz que o comprimento de onda máximo, ou seja, o I máximo, o comprimento de onda de Wien máximo, é uma temperatura de 2,896 vezes 10 a menos 3 metros por Kelvin. Esse é o comprimento de deslocamento de Wien, que tentou ajustar essa lei. Bom, essa parte de Wien, ela serviu muito bem, pessoal. Ele corrigiu a equação de Stefan Boltzmann e aí funcionou muito bem. Só que ela tinha um problema, tá? Bom, qual era a dificuldade de trabalhar com a equação de Wien? Ela funciona até uma certa parte, mas ao analisar a teoria de Wien, e ele mesmo constatou experimentalmente que, por meio da teoria clássica, os resultados obtidos observou-se que, para comprimento de ondas elevado, ou seja, comprimento de ondas grandes, havia uma razoável concordância com resultados experimentais. Isso aí eu estou falando aqui, ó, comprimento de ondas clássico, tá? Muito bem. Beleza? O problema se dava o seguinte, que para comprimento de ondas menores, ou seja, alta frequência, ele discordava entre a teoria e a experiência. Ou seja, a teoria era para dar um resultado e a experiência dava outro resultado. Tá? Essa discordância ficou conhecida como a catástrofe do ultravioleta. Por que catástrofe do ultravioleta? Porque é justamente na frequência de onda de ultravioleta, tá? Do ultravioleta, que se dava essa discordância entre a parte experimental e a parte teórica, beleza? E teve várias tentativas de corrigir essa equação matemática, mas usando as equações de física clássica. E a equação de física clássica não deram conta do resultado. A parte teórica seria para ficar este gráfico aqui, bonitinho, tá? Aqui em cima tem um pico e retornar para zero, beleza? Dependendo da temperatura. Só que na parte experimental não deu muito certo, tá? Ele foi, quando chegou no comprimento de onda aqui do ultravioleta, ele meio que estourava, tentava explodir, ou seja, seria a ideia seria o seguinte, que um corpo com uma alta temperatura ele poderia emitir uma radiação tão forte, que seria prejudicial à nossa vida. Por exemplo, imagina tu riscando um fósforo aí, como a temperatura dele é bem alta, tá? Ele poderia causar a tua morte. Era essa a ideia da catástrofe do ultravioleta. Beleza? Como é que foi resolvida essa ideia, tá? Veio um teórico chamado de Max Planck, tá? Em 1900. Ele apresentou à sociedade alemã a física um estudo teórico sobre a emissão da radiação de corpo negro, no qual deduz uma equação plenamente de acordo com resultados experimentais. Entretanto, para conseguir essa equação, a qualquer custo, teve que considerar a existência na superfície do corpo negro de cargas elétricas oscilantes emitindo energia radiante, não de modo contínuo, como sugere a teoria clássica, mas sim em porções descontínuas, partículas que transportavam cada qual uma quantidade E bem definida de energia. Bom, qual é essa briga? Na verdade, Planck disse que já foi um ato de desespero de ter feito essa ideia. Imagina aí comparar essa ideia dele de botar energia, porque ele considerou um corpo negro como um corpo oscilante, ou seja, como se fosse um oscilador. Pense no oscilador, um pêndulo, tá? Pêndulo, alguma coisa amarrada na ponta de uma corda, sacudindo aí, beleza? Para ele disse que quando ele fala em forma discreta de energia, é como se esse pêndulo não pudesse ocupar toda a posição na trajetória, pudesse ocupar só algumas posições ali pré-definidas. Então, para a sociedade científica naquela época, era um ato de loucura essa ideia dele de energias em pacotes ou quantidades discretas de energia. Beleza? Bom, a ideia do Planck
de ondas em pacote, depois a gente vai ver que são os fótons, tá? Anteriormente chamado de quantos de energia. As partículas de energia sugeridas por Planck foram denominadas de fótons, mas isso depois já que Einstein brigou. Anteriormente ele falava de quantos de energia, tá? A energia E de cada fóton é denominada quantum. A energia no plural, o plural de quantum é quanta, que é do grego, tá? O quanto E de energia radiante de frequência F é definido por E é igual a HF. Então, vai ter umas energias pré-definidas, tá? Se eu tiver vários níveis de energia, eu vou ter o seguinte, vou ter que minha energia em função de N, então vai ser HF, NHF, onde N é um número inteiro, F é frequência de oscilação, tá? E H é uma constante de proporcionalidade chamada de constante de Planck, dada por 6,63 vezes 10 a menos 34 Joule segundo. Aqui é um rompimento com a física clássica, de tal maneira que demorou um bom tempo para aceitar essa ideia de Max Planck, tá? Mas é de fundamental importância, que agora ele vai dizer o seguinte, ó, não posso ter qualquer forma de energia. Antes a minha energia podia ser emitida, podia ser 1, ela podia ser 1,3, ela podia ser 1,4, ela podia ser 1,05. Agora não. Com a quantização da energia, Planck disse, ó, ou a energia é 1, ou ela vai ser um valor 2, ou um valor multiplicado por um múltiplo da energia fundamental. Beleza? Não vai poder ter valor discreto. Imagina aí, a melhor forma de tentar falar é que tu tem um real, tem uma divisão de energia, tá? de valores, e a menor moeda que você tem é 1 centavo. Beleza? Eu não posso dividir, quando tu for na padaria, o cara vai te pedir 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos, 5 centavos. Tu não vai poder ter uma moeda que tu vai dar para ele de meio centavo. Tá? Então essa foi a forma de energia que Planck plantou e disse, ó, vai ser dessa forma aqui, o único jeito de corrigir a parte de radiação do corpo negro. E dessa forma conseguiu se explicar e ter uma equação que conseguiu descrever melhor o comportamento de radiação do corpo negro. A solução de Planck para a questão do corpo negro, considerando que a energia é quantizada, permitiu explicar outros conceitos da física, tá? A nível microscópico, tá? Embora o desenvolvimento efetivo da nova teoria só tenha ocorrido a partir de 1920, isso, olha, Planck apresentou lá em 1900 essa ideia, tá? Passou-se 20 anos para poder o pessoal aceitar. Desde dezembro de 1900 é considerado o marco divisório entre a física clássica e a física quântica, a teoria e a física dos fenômenos microscópicos. A gente vai ver mais à frente como foi fixada essa ideia de energia de Max Planck, tá? Quando Albert Einstein, para explicar o efeito fotoelétrico, lança a mão da teoria de Planck para poder dar uma explicação razoável do efeito fotoelétrico.